Fala, nação rubro-negra, saudações à melhor, mais bonita e mais vitoriosa nação do mundo, a nação do Mengão. Antes de começar a falar sobre o jogo do Flamengo, a goleada do Flamengo sobre o Corinthians, eu vou pedir aquele favor especial a vocês de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar ele em suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, divulgando o trabalho de Geraldino Gerena. Vamos falar agora do jogo Corinthians e Flamengo, 5-1 Flamengo, 5 na casa do Corinthians, lá na Arena, lá em São Paulo. O Flamengo foi lá, não tomou conhecimento do Corinthians e meteu 5-1. Para a gente falar dos gols, é tanto gol que o vídeo fica grande, né? Mas a gente tem que falar de cada um, porque a gente tem que lembrar os feitos de cada jogador, dar o crédito a eles, principalmente o Vitinho, que a gente vem batendo tanto aqui ontem e hoje fez uma excelente partida. Né? Esse jogo contra o Corinthians fez uma excelente partida. Primeiro gol, o Flamengo desde o início dominou o jogo, essa que é a verdade. O Flamengo não tomou sustos, né? O Flamengo dominou o jogo, foi mais time, é mais time do que o Corinthians, se impôs lá na casa deles. O Everton Ribeiro fez o primeiro gol, a gente teve o primeiro gol do Pedro, que foi anulado pelo VAR, e aí que tá. O Flamengo tem um gol anulado pelo VAR, enquanto outros clubes, outros times, iam deixar para lá, se jogar em campo, se entregar, perder para poder chorar, porque é mais importante chorar do que ganhar. O Flamengo foi lá e, em vez de chorar, meteu 5 gols no Corinthians e ganhou a partida. Então, o primeiro gol válido foi um cruzamento perfeito do Felipe Luiz para o Everton Ribeiro, que cabeceou daquele tamanhozinho, ganhou do zagueiro e cabeceou 1-0. Depois um golaço do Vitinho, melhor partida do Vitinho no Flamengo, um golaço. Hoje ele jogou demais, correu, deu carrinho, desarmou, deu passe, fez gol, um chute de fora da área, sem chance para o Cássio. Depois um terceiro gol do Natan, nosso zagueiro Natan, hoje atuando, futebol de momento, é o melhor zagueiro do Flamengo, é o Natan. Gol de cabeça, cruzamento, escanteio, gol de cabeça do Natan. Corinthians vai lá, diminui o jogo, faz 1-0, faz um gol, 3-1, com o Gil. E aí o Flamengo meio que desacelera e o nosso menino lá, o Hugo, que falhou no gol do Gil, né, saiu errado, mas aí ele teve que fazer 2 sequências de defesas milagrosas, uma atrás da outra, para não permitir uma reação do Corinthians. A minha crítica ao Flamengo, a minha crítica hoje ao Flamengo é o setor defensivo, como tem sido minha crítica desde que o Domenech assumiu. O setor defensivo sempre vem errando, falhando. Não pode o Flamengo tomar gol todo jogo, não pode. Independente do adversário, não pode todo jogo o Flamengo tem que tomar um gol. Nos últimos jogos o Flamengo tomou sempre primeiro gol. Contra o Vasco tomou um gol, virou. Contra o Goiás tomou um gol primeiro, virou. Contra o Bragantino também virou, tomou o gol e empatou. Hoje tomou o gol, já estava 3-0 quando tomou o gol, mas não pode. E aí 3-1, o time deles cresceu um pouco, o Flamengo foi lá, fez o quarto. Uma jogada do Isla, que cruzou, o Pedro não alcançou, e aí encontra o Bruno Henrique, que faz o quarto gol. E aí que você tá, o elenco do Flamengo é maravilhoso. Você vê numa sequência, olha os nomes que eu falei: Isla, Pedro e Bruno Henrique. Se um erra, o outro está lá para garantir. Né? E aí, com o jogo já definido, tudo certo, tocando a bola, o Diego entra e faz uma pintura, um golaço, limpando a zaga inteira do Corinthians e tocando na saída do Cássio, uma pintura de gol, gol mais bonito da rodada com certeza. Vai competir com o Everton Ribeiro Prêmio Puskás, hein? O Flamengo está aí, tá colocando o jogador em sequência para disputar Prêmio Puskás. Enfim, meus amigos, 5-1, fora o baile, Flamengo ganha com autoridade, mantém seus adversários assustados, com medo, porque tá ali em cima e tá encaixando, tá melhorando a cada jogo. Os jogadores estão começando a entender o Domenech, entendeu o estilo de jogo deles. Você vê o Flamengo jogando, fazendo triangulações, o Everton Ribeiro circulando o campo inteiro. E aí, se eu fosse comentarista dessas grandes emissoras, eu teria vergonha hoje de aparecer na televisão. Porque quando se falou em jogo posicional, eles defendiam que o jogo posicional ninguém se movimenta, que o Flamengo ia perder aquela movimentação do Jorge Jesus, que ia ficar um jogador preso de um lado, um jogador preso do outro, ninguém se movimentava. E eu acho engraçado a ignorância dessas pessoas, que eles citavam que o Guardiola fazia o jogo posicional e conseguiam, mesmo citando o Guardiola, dizer uma besteira desse tamanho que ninguém se movimenta. Será que alguém consegue imaginar um time do Guardiola sem movimentação? Né? Eu teria constrangimento hoje de falar qualquer coisa na televisão se eu tivesse defendido essa ideia de um time sem movimentação, estático dentro de campo, num jogo posicional. Enfim, estamos lá em cima, brigando pela liderança. A torcida do Flamengo tem que parar com essa ansiedade, esse nervosismo. O Flamengo vem de uma sequência, 4 jogos em 8 dias.
Nós tivemos aí uma sequência insana. Ninguém tem esse tipo de sequência no futebol brasileiro, acho que nem no futebol mundial, de ter 4 jogos em 8 dias, né? E o Flamengo conseguiu, nessa sequência insana, 3 vitórias e 1 empate. E aí teve um empate contra o Bragantino no meio da semana passada, na quinta-feira, e aí o pessoal entrou em desespero, porque era a chance de assumir a liderança, como se o campeonato terminasse na 15ª rodada, terminasse ali naquela rodada ali, né? O campeonato ainda tem um turno inteiro pela frente, tem o finalzinho desse turno, primeiro turno, um turno inteiro pela frente. A torcida do Flamengo estava desesperada com o empate, como se o campeonato estivesse terminando naquele dia ali. Ainda tem muito campeonato pela frente, a gente precisa se desesperar. O Flamengo conseguiu um empate contra o Bragantino, não era para ganhar, concordo, dentro de casa, contra o Bragantino, mas a gente tem que entender também um time totalmente desconfigurado, um time totalmente com convocação, com pessoas doentes, com contusão, cansaço físico, né, nessa maratona de jogos. Então, meus amigos, a gente tem que entender também que o jogador é humano, vai cansar, vai ter que sair. O pessoal reclamou que o Pedro saiu, o Pedro estava cansado, teve que sair, teve que preservar o Pedro para esse jogo de hoje. E o Flamengo fez o dever de casa, 4 jogos, 3 vitórias, é uma boa sequência, é um bom retrospecto, e a gente pontuou bem e se mantém ali, no topo, junto com o Atlético e Inter, brigando pela liderança, que vai vir a qualquer momento, é questão de tempo, a gente vai ganhar essa liderança, a gente só não precisa ficar nessa ansiedade, nesse desespero. Beleza, meus amigos? Então estamos aí, parabéns pela vitória, grande vitória, mais um domingo feliz para o Flamengo, até a próxima e saudações rubro-negras.